Querido irmão, querida irmã, sinta-se acolhido agora. O dia terminou e este é o seu momento de repouso. Talvez você esteja deitado, sentindo o cansaço nos ossos ou o peso das preocupações no coração. Saiba de uma coisa: Deus está aqui, ao lado da sua cama. Você não precisa se sentar ou se ajoelhar se o seu corpo pede descanso. O Senhor conhece a sua estrutura e Ele se alegra com a sua presença mesmo no silêncio do seu deitar. A profundidade do Evangelho contida no 5º capítulo de Romanos vai além de um simples consolo religioso. É uma declaração que penetra o fundamento da nossa vida. No centro desta mensagem, brilha uma verdade única e maravilhosa. Nós, que outrora estávamos distantes, agora desfrutamos de paz com Deus. A essência deste Evangelho é que, através da justificação, nosso relacionamento com o Criador mudou completamente. Romanos 5 nos convida a revisitar as raízes da nossa fé. Paulo começa com uma afirmação poderosa: tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo. Sinta o peso dessa palavra. Paz. Não é apenas a ausência de barulho, mas a presença de uma harmonia restaurada. O sacrifício de Cristo na cruz não foi apenas um ato histórico, mas uma intervenção decisiva que mudou o destino da humanidade. Ser justificado significa que Deus o declarou inocente. Isso não aconteceu por causa dos seus esforços, das suas boas obras ou de quão perfeito você foi hoje. Foi um presente, obtido pelo sangue de Jesus. Por causa disso, você não precisa mais olhar para Deus com medo. Você pode fechar os olhos agora, sabendo que é aceito. Se hoje houve falhas, se houve palavras que você não deveria ter dito, entregue-as agora. A paz que Deus oferece é real e duradoura. Muitas vezes, na quietude da noite, a culpa tenta nos visitar. Pensamentos de fracasso ou a sensação de que não somos bons o suficiente podem tirar o nosso sono. Mas Romanos 5 diz claramente: fomos justificados pela fé. Isso significa que a nossa segurança não depende dos nossos sentimentos instáveis, mas da verdade imutável de Deus. Ele já deu o veredito: você é meu filho, você é minha filha, e entre nós agora existe paz. Além disso, Paulo nos diz que por meio de Jesus temos acesso a esta graça na qual estamos firmes. Estar firme na graça significa que há sempre uma nova oportunidade. O fracasso de ontem não define o seu amanhã. Essa graça nos dá esperança, não uma esperança vaga, mas a certeza convicta de que o plano de Deus para a sua vida é bom. Descanse nessa certeza. Deixe que o amor de Deus envolva o seu quarto agora, como um cobertor quente em uma noite fria. A caminhada da vida, especialmente ao longo dos anos, nos traz marcas e cicatrizes. Você que já viveu tantas décadas, sabe que a vida não é isenta de dores. Romanos 5 aborda a questão do sofrimento de frente. Estar na fé não significa que os problemas desaparecem, mas significa que a forma como passamos por eles mudou totalmente. Paulo faz uma afirmação que parece estranha ao mundo. Nós nos gloriamos nas próprias tribulações. Isso não é masoquismo ou falta de noção da realidade. É a percepção de que nas mãos de Deus, até a dor se torna uma ferramenta de construção. Ele explica o processo. A tribulação produz paciência, a paciência a experiência e a experiência a esperança. Pense na sua própria história.
Quantas vezes você achou que não suportaria, mas o Senhor lhe deu forças para perseverar? Essa paciência gerou em você um caráter provado, uma sabedoria que só o tempo e a confiança em Deus podem dar. E essa maturidade produz uma esperança que não decepciona. Por que essa esperança nunca falha? Porque o amor de Deus foi derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Este amor não é um sentimento passageiro, é algo derramado, como um óleo precioso que preenche cada espaço vazio da sua alma. Se você se sente sozinho ou esquecido hoje, deixe o Espírito Santo lembrar ao seu coração. O amor do Pai está dentro de você. Ele foi derramado abundantemente. Deus não esperou que nos tornássemos bons para nos amar. O versículo 6 diz algo extraordinário. Cristo morreu pelos ímpios no tempo certo, quando ainda éramos fracos. Se Ele o amou quando você era fraco, quando você não tinha nada a oferecer, por que Ele deixaria de amá-lo agora? Você não precisa ganhar o amor de Deus, você já o tem. Talvez você esteja enfrentando problemas de saúde, dificuldades na família ou a saudade de quem já partiu. Saiba que essas tribulações, por mais dolorosas que sejam, não têm a última palavra. Deus está tecendo uma esperança eterna através de cada lágrima. A esperança cristã não é um quem sabe, é um eu sei. Eu sei em quem tenho crido, e Ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Pode dormir agora, pois aquele que te guarda não dormita. O amor dele é o suporte de que sua alma precisa. Ao cair da noite, é comum refletirmos sobre a origem das nossas lutas e a natureza humana. Paulo nos leva a uma viagem profunda sobre a história da humanidade. Por que o mundo é tão marcado pela dor e pelo erro? Ele aponta para um homem, Adão. Através de um homem, o pecado entrou no mundo. E com o pecado, a morte. Todos nós sentimos esse peso, essa inclinação para o que é errado, essa fragilidade que herdamos. Mas a beleza do capítulo 5 de Romanos é que ele não para na tragédia de Adão. Ele apresenta o segundo Adão, Jesus Cristo. Se por um homem veio a condenação, por um homem veio a salvação. Paulo usa a expressão muito mais. Se o pecado foi poderoso para nos afastar, a graça de Jesus é muito mais poderosa para nos aproximar. A morte reinou por causa de Adão, mas agora aqueles que recebem a abundância da graça reinarão em vida por meio de Jesus. Imagine isso. Você foi chamado para reinar em vida. Não significa ter poder terreno, mas ter autoridade sobre o pecado, sobre o medo e sobre a morte. Você não é mais um escravo da sua história passada ou dos erros dos seus antepassados. Em Cristo, você é uma nova criação. A obediência de Jesus na cruz foi tão perfeita que ela cobre toda a desobediência humana para aqueles que creem. Onde o pecado abundou, a graça superabundou. Sinta a imensidão dessa palavra. Superabundou. É como um oceano infinito de perdão que submerge todas as suas falhas. Não há pecado na sua vida que seja maior que a graça de Deus. Muitas vezes as leis e as regras nos fazem sentir culpados porque mostram onde erramos. Mas Paulo explica que a lei veio para que o pecado fosse reconhecido, para que pudéssemos ver nossa necessidade desesperada de um Salvador. Agora que você tem esse Salvador, a lei não é mais um chicote de condenação, mas um guia que te mostra a beleza da santidade de Deus. Portanto, ao fechar os olhos, descanse na vitória de Cristo. Adão nos deu a morte, mas Jesus nos deu a vida eterna. Essa vida não começa apenas quando você for para o céu.
Ela começa aqui e agora. É a vida de Deus pulsando no seu coração, dando-lhe paz mesmo em meio ao caos. Você pertence à família de Cristo, o Rei vitorioso. Durmamos com essa identidade real estampada em nossa alma. Talvez você se pergunte: como posso ter certeza absoluta de que Deus me ama? O mundo é incerto, as pessoas mudam, os sentimentos oscilam. Mas Romanos 5:8 nos dá a prova definitiva. Mas Deus demonstra seu amor para conosco. Cristo morreu em nosso favor, quando ainda éramos pecadores. Esta é a âncora da nossa alma. Deus não amou apenas o seu eu santo e perfeito. Ele amou você no seu pior dia, no seu momento mais sombrio. Ele provou o seu amor não com palavras bonitas, mas com sangue e entrega. Se ele fez o sacrifício mais difícil, dar o seu próprio filho, quando éramos inimigos, quanto mais ele cuidará de você agora que você é seu amigo e filho. Estar reconciliado com Deus significa que o muro de separação caiu. O caminho está livre. Você pode falar com Ele agora mesmo, da sua cama, com as palavras mais simples. Ele ouve o suspiro do seu coração. Se você se sentia longe de Deus, receba agora a reconciliação. Aceite o abraço do Pai que nunca parou de te esperar. A ressurreição de Jesus é a garantia de que a vida venceu. Nós não servimos a um Deus morto, mas a um Senhor vivo que intercede por nós. Paulo diz que se fomos salvos por sua morte, muito mais seremos salvos pela sua vida. Jesus vive em você através do Espírito Santo. É Ele quem te sustenta quando as pernas estão cansadas e o espírito está abatido. Alegre-se em Deus. A salvação não é um fardo pesado, é um motivo de alegria constante. Nós nos gloriamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, diz o versículo 11. Que essa alegria seja o seu último pensamento antes de dormir. Não uma alegria barulhenta, mas aquela paz profunda de quem sabe que está seguro nas mãos do Criador. Nada pode separar você deste amor. Nem a velhice, nem a doença, nem o passado, nem o futuro. O amor de Deus é a única coisa constante neste universo. Entregue-se a este amor agora. Deixe que as tensões do seu corpo se soltem. Relaxe os ombros. Solte a respiração. O Senhor é o seu pastor, e com Ele você tem tudo o que precisa. Ele prepara um lugar de repouso para você. Entrar no domínio da graça significa mudar de governo. Antes, o pecado e o medo governavam nossas noites. Mas agora, a graça é quem reina. Reinar em vida por meio de Jesus Cristo significa que temos a força dele à nossa disposição. O Espírito Santo, que nos foi dado, é o nosso Consolador. Ele é aquele que caminha ao nosso lado. Ele traz à memória as palavras de Jesus quando mais precisamos. Quando o silêncio da noite parecer opressor, deixe o Espírito Santo sussurrar as promessas de Deus para você. Promessas de proteção, de provisão e de presença contínua. A graça de Deus nos ensina a viver de uma maneira nova. Ela nos dá o desejo de sermos melhores, não por medo de punição, mas por gratidão. Esse amor que você sente agora é o que te motiva a perdoar aquele parente difícil, a ter paciência com suas próprias limitações e a olhar para o próximo com compaixão. Não se cobre tanto. Deus é um Pai amoroso que conhece a sua jornada. Ele sabe de cada passo que você deu até aqui. Ele valoriza a sua fidelidade,
mesmo as pequenas orações que você faz no escuro. A sua vida é um testemunho da bondade dele. Ao se preparar para o sono profundo, lembre-se, o pecado não tem mais domínio sobre você. A condenação acabou. Você está debaixo de um novo regime, o regime da misericórdia. Que essa palavra, misericórdia, seja o seu travesseiro. Durma sob a sombra das asas do Altíssimo. Ele prometeu que estaria com você todos os dias até a consumação dos séculos. E ele cumpre suas promessas. Chegamos ao final desta reflexão sobre Romanos 5. Que estas verdades tenham penetrado profundamente em seu ser. Você é justificado. Você tem paz. Você tem esperança. E você é infinitamente amado. Agora, vamos orar juntos. Não precisa se levantar. Fique como está. Feche os olhos e deixe que estas palavras sejam a sua oração. Pai querido, obrigado por este dia que passou. Eu te entrego agora todas as minhas fadigas. Obrigado porque, através de Jesus, eu posso me deitar em paz. Eu recebo a tua justificação e deixo de lado toda a culpa. Se pequei, peço o teu perdão, sabendo que a tua graça superabunda. Senhor, abençoa o meu sono. Afasta todo o pesadelo, todo o medo do futuro e toda dor no corpo. Que o teu Espírito Santo encha este quarto com a tua presença. Eu descanso na esperança que não decepciona. Obrigado por me amar quando eu ainda era pecador e por me sustentar agora como teu filho amado. Guarda a minha família, cuida daqueles que eu amo. Que amanhã eu acorde renovado pela tua misericórdia, que se renova cada manhã. Eu durmo em teus braços, em nome de Jesus. Amém. Tenha uma noite abençoada, querido irmão. Durma na paz do Senhor. Se esta mensagem tocou seu coração, saiba que o Senhor tem muito mais para você. Descanse agora, pois você é amado. Boa noite. Querido irmão, querida irmã, sinta-se acolhido agora. O dia terminou e este é o seu momento de repouso. Talvez você esteja deitado, sentindo o cansaço nos ossos ou o peso das preocupações no coração. Saiba de uma coisa: Deus está aqui, ao lado da sua cama. Você não precisa se sentar ou se ajoelhar se o seu corpo pede descanso. O Senhor conhece a sua estrutura e Ele se alegra com a sua presença mesmo no silêncio do seu deitar. A profundidade do Evangelho contida no 5º capítulo de Romanos vai além de um simples consolo religioso. É uma declaração que penetra o fundamento da nossa vida. No centro desta mensagem, brilha uma verdade única e maravilhosa. Nós, que outrora estávamos distantes, agora desfrutamos de paz com Deus. A essência deste Evangelho é que, através da justificação, nosso relacionamento com o Criador mudou completamente. Romanos 5 nos convida a revisitar as raízes da nossa fé. Paulo começa com uma afirmação poderosa: tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo. Sinta o peso dessa palavra. Paz. Não é apenas a ausência de barulho, mas a presença de uma harmonia restaurada. O sacrifício de Cristo na cruz não foi apenas um ato histórico, mas uma intervenção decisiva que mudou o destino da humanidade. Ser justificado significa que Deus o declarou inocente. Isso não aconteceu por causa dos seus esforços, das suas boas obras ou de quão perfeito você foi hoje.
foi um presente, obtido pelo sangue de Jesus. Por causa disso, você não precisa mais olhar para Deus com medo. Você pode fechar os olhos agora, sabendo que é aceito. Se hoje houve falhas, se houve palavras que você não deveria ter dito, entregue-as agora. A paz que Deus oferece é real e duradoura. Muitas vezes, na quietude da noite, a culpa tenta nos visitar. Pensamentos de fracasso ou a sensação de que não somos bons o suficiente podem tirar o nosso sono. Mas Romanos 5 diz claramente: fomos justificados pela fé. Isso significa que a nossa segurança não depende dos nossos sentimentos instáveis, mas da verdade imutável de Deus. Ele já deu o veredito. Você é meu filho, você é minha filha, e entre nós agora existe paz. Além disso, Paulo nos diz que por meio de Jesus temos acesso a esta graça na qual estamos firmes. Estar firme na graça significa que há sempre uma nova oportunidade. O fracasso de ontem não define o seu amanhã. Essa graça nos dá esperança, não uma esperança vaga, mas a certeza convicta de que o plano de Deus para a sua vida é bom. Descanse nessa certeza. Deixe que o amor de Deus envolva o seu quarto agora, como um cobertor quente em uma noite fria. A caminhada da vida, especialmente ao longo dos anos, nos traz marcas e cicatrizes. Você que já viveu tantas décadas, sabe que a vida não é isenta de dores. Romanos 5 aborda a questão do sofrimento de frente. Estar na fé não significa que os problemas desaparecem, mas significa que a forma como passamos por eles mudou totalmente. Paulo faz uma afirmação que parece estranha ao mundo. Nós nos gloriamos nas próprias tribulações. Isso não é masoquismo ou falta de noção da realidade. É a percepção de que nas mãos de Deus, até a dor se torna uma ferramenta de construção. Ele explica o processo. A tribulação produz paciência, a paciência a experiência e a experiência a esperança. Pense na sua própria história. Quantas vezes você achou que não suportaria, mas o Senhor lhe deu forças para perseverar? Essa paciência gerou em você um caráter provado, uma sabedoria que só o tempo e a confiança em Deus podem dar. E essa maturidade produz uma esperança que não decepciona. Por que essa esperança nunca falha? Porque o amor de Deus foi derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Este amor não é um sentimento passageiro, é algo derramado como um óleo precioso que preenche cada espaço vazio da sua alma. Se você se sente sozinho ou esquecido hoje, deixe o Espírito Santo lembrar ao seu coração. O amor do Pai está dentro de você. Ele foi derramado abundantemente. Deus não esperou que nos tornássemos bons para nos amar. O versículo 6 diz algo extraordinário. Cristo morreu pelos ímpios no tempo certo, quando ainda éramos fracos. Se Ele o amou quando você era fraco, quando você não tinha nada a oferecer, por que Ele deixaria de amá-lo agora? Você não precisa ganhar o amor de Deus, você já o tem. Talvez você esteja enfrentando problemas de saúde, dificuldades na família ou a saudade de quem já partiu. Saiba que essas tribulações, por mais dolorosas que sejam, não têm a última palavra. Deus está tecendo uma esperança eterna através de cada lágrima. A esperança cristã não é um quem sabe, é um eu sei. Eu sei em quem tenho crido, e Ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Pode dormir agora, pois aquele que te guarda não dormita. O amor dele é o suporte de que sua alma precisa. Ao cair da noite, é comum refletirmos sobre a origem das nossas lutas e a natureza humana. Paulo,
nos leva a uma viagem profunda sobre a história da humanidade. Por que o mundo é tão marcado pela dor e pelo erro? Ele aponta para um homem, Adão. Através de um homem, o pecado entrou no mundo, e com o pecado, a morte. Todos nós sentimos esse peso, essa inclinação para o que é errado, essa fragilidade que herdamos. Mas a beleza do capítulo 5 de Romanos é que ele não para na tragédia de Adão. Ele apresenta o segundo Adão, Jesus Cristo. Se por um homem veio a condenação, por um homem veio a salvação. Paulo usa a expressão muito mais. Se o pecado foi poderoso para nos afastar, a graça de Jesus é muito mais poderosa para nos aproximar. A morte reinou por causa de Adão, mas agora aqueles que recebem a abundância da graça reinarão em vida por meio de Jesus. Imagine isso. Você foi chamado para reinar em vida. Não significa ter poder terreno, mas ter autoridade sobre o pecado, sobre o medo e sobre a morte. Você não é mais um escravo da sua história passada ou dos erros dos seus antepassados. Em Cristo, você é uma nova criação. A obediência de Jesus na cruz foi tão perfeita que ela cobre toda a desobediência humana para aqueles que creem. Onde o pecado abundou, a graça superabundou. Sinta a imensidão dessa palavra. Superabundou. É como um oceano infinito de perdão que submerge todas as suas falhas. Não há pecado na sua vida que seja maior que a graça de Deus. Muitas vezes as leis e as regras nos fazem sentir culpados porque mostram onde erramos. Mas Paulo explica que a lei veio para que o pecado fosse reconhecido, para que pudéssemos ver nossa necessidade desesperada de um Salvador. Agora que você tem esse Salvador, a lei não é mais um chicote de condenação, mas um guia que te mostra a beleza da santidade de Deus. Portanto, ao fechar os olhos, descanse na vitória de Cristo. Adão nos deu a morte, mas Jesus nos deu a vida eterna. Essa vida não começa apenas quando você for para o céu. Ela começa aqui e agora. É a vida de Deus pulsando no seu coração, dando-lhe paz mesmo em meio ao caos. Você pertence à família de Cristo, o Rei vitorioso. Durmamos com essa identidade real estampada em nossa alma. Talvez você se pergunte: como posso ter certeza absoluta de que Deus me ama? O mundo é incerto, as pessoas mudam, os sentimentos oscilam. Mas Romanos 5:8 nos dá a prova definitiva. Mas Deus demonstra seu amor para conosco. Cristo morreu em nosso favor, quando ainda éramos pecadores. Esta é a âncora da nossa alma. Deus não amou apenas o seu eu santo e perfeito. Ele amou você no seu pior dia, no seu momento mais sombrio. Ele provou o seu amor não com palavras bonitas, mas com sangue e entrega. Se ele fez o sacrifício mais difícil, dar o seu próprio filho, quando éramos inimigos, quanto mais ele cuidará de você agora que você é seu amigo e filho. Estar reconciliado com Deus significa que o muro de separação caiu. O caminho está livre. Você pode falar com Ele agora mesmo, da sua cama, com as palavras mais simples. Ele ouve o suspiro do seu coração. Se você se sentia longe de Deus, receba agora a reconciliação. Aceite o abraço do Pai que nunca parou de te esperar. A ressurreição de Jesus é a garantia de que a vida venceu. Nós não servimos a um Deus morto, mas a um Senhor vivo que intercede por nós. Paulo diz que se fomos salvos por sua morte, muito mais seremos salvos pela sua vida. Jesus vive em você através do Espírito Santo.
É Ele quem te sustenta quando as pernas estão cansadas e o espírito está abatido. Alegre-se em Deus. A salvação não é um fardo pesado, é um motivo de alegria constante. Nós nos gloriamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, diz o versículo 11. Que essa alegria seja o seu último pensamento antes de dormir. Não uma alegria barulhenta, mas aquela paz profunda de quem sabe que está seguro nas mãos do Criador. Nada pode separar você deste amor. Nem a velhice, nem a doença, nem o passado, nem o futuro. O amor de Deus é a única coisa constante neste universo. Entregue-se a este amor agora. Deixe que as tensões do seu corpo se soltem. Relaxe os ombros. Solte a respiração. O Senhor é o seu pastor, e com Ele você tem tudo o que precisa. Ele prepara um lugar de repouso para você. Entrar no domínio da graça significa mudar de governo. Antes o pecado e o medo governavam nossas noites. Mas agora, a graça é quem reina. Reinar em vida por meio de Jesus Cristo significa que temos a força dele à nossa disposição. O Espírito Santo, que nos foi dado, é o nosso Consolador. Ele é aquele que caminha ao nosso lado. Ele traz à memória as palavras de Jesus quando mais precisamos. Quando o silêncio da noite parecer opressor, deixe o Espírito Santo sussurrar as promessas de Deus para você. Promessas de proteção, de provisão e de presença contínua. A graça de Deus nos ensina a viver de uma maneira nova. Ela nos dá o desejo de sermos melhores, não por medo de punição, mas por gratidão. Esse amor que você sente agora é o que te motiva a perdoar aquele parente difícil, a ter paciência com suas próprias limitações e a olhar para o próximo com compaixão. Não se cobre tanto. Deus é um Pai amoroso que conhece a sua jornada. Ele sabe de cada passo que você deu até aqui. Ele valoriza a sua fidelidade, mesmo as pequenas orações que você faz no escuro. A sua vida é um testemunho da bondade dele. Ao se preparar para o sono profundo, lembre-se, o pecado não tem mais domínio sobre você. A condenação acabou. Você está debaixo de um novo regime, o regime da misericórdia. Que essa palavra, misericórdia, seja o seu travesseiro. Durma sob a sombra das asas do Altíssimo. Ele prometeu que estaria com você todos os dias até a consumação dos séculos. E Ele cumpre suas promessas. Chegamos ao final desta reflexão sobre Romanos 5. Que estas verdades tenham penetrado profundamente em seu ser. Você é justificado. Você tem paz. Você tem esperança. E você é infinitamente amado. Agora, vamos orar juntos. Não precisa se levantar. Fique como está. Feche os olhos e deixe que estas palavras sejam a sua oração. Pai querido, obrigado por este dia que passou. Eu te entrego agora todas as minhas fadigas. Obrigado porque, através de Jesus, eu posso me deitar em paz. Eu recebo a tua justificação e deixo de lado toda a culpa. Se pequei, peço o teu perdão, sabendo que a tua graça superabunda. Senhor, abençoa o meu sono. Afasta todo o pesadelo, todo o medo do futuro e toda dor no corpo. Que o teu Espírito Santo encha este quarto com a tua presença. Eu descanso na esperança que não decepciona. Obrigado por me amar quando eu ainda era pecador e por me sustentar agora como teu filho amado. Guarda a minha família,
cuida daqueles que eu amo. Que amanhã eu acorde renovado pela tua misericórdia, que se renova cada manhã. Eu durmo em teus braços, em nome de Jesus. Amém. Tenha uma noite abençoada, querido irmão. Durma na paz do Senhor. Se esta mensagem tocou seu coração, saiba que o Senhor tem muito mais para você. Descanse agora, pois você é amado. Boa noite. Querido irmão, querida irmã, sinta-se acolhido agora. O dia terminou e este é o seu momento de repouso. Talvez você esteja deitado, sentindo o cansaço nos ossos ou o peso das preocupações no coração. Saiba de uma coisa: Deus está aqui, ao lado da sua cama. Você não precisa se sentar ou se ajoelhar se o seu corpo pede descanso. O Senhor conhece a sua estrutura e Ele se alegra com a sua presença mesmo no silêncio do seu deitar. A profundidade do Evangelho contida no 5º capítulo de Romanos vai além de um simples consolo religioso. É uma declaração que penetra o fundamento da nossa vida. No centro desta mensagem, brilha uma verdade única e maravilhosa. Nós, que outrora estávamos distantes, agora desfrutamos de paz com Deus. A essência deste Evangelho é que, através da justificação, nosso relacionamento com o Criador mudou completamente. Romanos 5 nos convida a revisitar as raízes da nossa fé. Paulo começa com uma afirmação poderosa: tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo. Sinta o peso dessa palavra. Paz. Não é apenas a ausência de barulho, mas a presença de uma harmonia restaurada. O sacrifício de Cristo na cruz não foi apenas um ato histórico, mas uma intervenção decisiva que mudou o destino da humanidade. Ser justificado significa que Deus o declarou inocente. Isso não aconteceu por causa dos seus esforços, das suas boas obras ou de quão perfeito você foi hoje. Foi um presente, obtido pelo sangue de Jesus. Por causa disso, você não precisa mais olhar para Deus com medo. Você pode fechar os olhos agora, sabendo que é aceito. Se hoje houve falhas, se houve palavras que você não deveria ter dito, entregue-as agora. A paz que Deus oferece é real e duradoura. Muitas vezes, na quietude da noite, a culpa tenta nos visitar. Pensamentos de fracasso ou a sensação de que não somos bons o suficiente podem tirar o nosso sono. Mas Romanos 5 diz claramente: fomos justificados pela fé. Isso significa que a nossa segurança não depende dos nossos sentimentos instáveis, mas da verdade imutável de Deus. Ele já deu o veredito: você é meu filho, você é minha filha, e entre nós agora existe paz. Além disso, Paulo nos diz que por meio de Jesus temos acesso a esta graça na qual estamos firmes. Estar firme na graça significa que há sempre uma nova oportunidade. O fracasso de ontem não define o seu amanhã. Essa graça nos dá esperança, não uma esperança vaga, mas a certeza convicta de que o plano de Deus para a sua vida é bom. Descanse nessa certeza. Deixe que o amor de Deus envolva o seu quarto agora, como um cobertor quente em uma noite fria. A caminhada da vida, especialmente ao longo dos anos, nos traz marcas e cicatrizes. Você que já viveu tantas décadas, sabe que a vida não é isenta de dores. Romanos 5 aborda a questão do sofrimento de frente. Estar na fé não significa que os problemas desaparecem, mas significa que a forma como passamos por eles mudou totalmente.
Paulo faz uma afirmação que parece estranha ao mundo. Nós nos gloriamos nas próprias tribulações. Isso não é masoquismo ou falta de noção da realidade. É a percepção de que nas mãos de Deus, até a dor se torna uma ferramenta de construção. Ele explica o processo. A tribulação produz paciência, a paciência a experiência e a experiência a esperança. Pense na sua própria história. Quantas vezes você achou que não suportaria, mas o Senhor lhe deu forças para perseverar? Essa paciência gerou em você um caráter provado, uma sabedoria que só o tempo e a confiança em Deus podem dar. E essa maturidade produz uma esperança que não decepciona. Por que essa esperança nunca falha? Porque o amor de Deus foi derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Este amor não é um sentimento passageiro, é algo derramado, como um óleo precioso que preenche cada espaço vazio da sua alma. Se você se sente sozinho ou esquecido hoje, deixe o Espírito Santo lembrar ao seu coração. O amor do Pai está dentro de você. Ele foi derramado abundantemente. Deus não esperou que nos tornássemos bons para nos amar. O versículo 6 diz algo extraordinário. Cristo morreu pelos ímpios no tempo certo, quando ainda éramos fracos. Se Ele o amou quando você era fraco, quando você não tinha nada a oferecer, por que Ele deixaria de amá-lo agora? Você não precisa ganhar o amor de Deus, você já o tem. Talvez você esteja enfrentando problemas de saúde, dificuldades na família ou a saudade de quem já partiu. Saiba que essas tribulações, por mais dolorosas que sejam, não têm a última palavra. Deus está tecendo uma esperança eterna através de cada lágrima. A esperança cristã não é um quem sabe, é um eu sei. Eu sei em quem tenho crido, e Ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Pode dormir agora, pois aquele que te guarda não dormita. O amor dele é o suporte de que sua alma precisa. Ao cair da noite, é comum refletirmos sobre a origem das nossas lutas e a natureza humana. Paulo nos leva a uma viagem profunda sobre a história da humanidade. Por que o mundo é tão marcado pela dor e pelo erro? Ele aponta para um homem, Adão. Através de um homem, o pecado entrou no mundo, e com o pecado, a morte. Todos nós sentimos esse peso, essa inclinação para o que é errado, essa fragilidade que herdamos. Mas a beleza do capítulo 5 de Romanos é que ele não para na tragédia de Adão. Ele apresenta o segundo Adão, Jesus Cristo. Se por um homem veio a condenação, por um homem veio a salvação. Paulo usa a expressão muito mais. Se o pecado foi poderoso para nos afastar, a graça de Jesus é muito mais poderosa para nos aproximar. A morte reinou por causa de Adão, mas agora aqueles que recebem a abundância da graça reinarão em vida por meio de Jesus. Imagine isso. Você foi chamado para reinar em vida. Não significa ter poder terreno, mas ter autoridade sobre o pecado, sobre o medo e sobre a morte. Você não é mais um escravo da sua história passada ou dos erros dos seus antepassados. Em Cristo, você é uma nova criação. A obediência de Jesus na cruz foi tão perfeita que ela cobre toda a desobediência humana para aqueles que creem. Onde o pecado abundou, a graça superabundou. Sinta a imensidão dessa palavra. Superabundou. É como um oceano infinito de perdão que submerge todas as suas falhas. Não há pecado na sua vida que seja maior que a graça de Deus. Muitas vezes as leis e as regras nos fazem sentir culpados porque mostram onde erramos. Mas Paulo explica que a lei veio para que o pecado fosse reconhecido,
para que pudéssemos ver nossa necessidade desesperada de um Salvador. Agora que você tem esse Salvador, a lei não é mais um chicote de condenação, mas um guia que te mostra a beleza da santidade de Deus. Portanto, ao fechar os olhos, descanse na vitória de Cristo. Adão nos deu a morte, mas Jesus nos deu a vida eterna. Essa vida não começa apenas quando você for para o céu, ela começa aqui e agora. É a vida de Deus pulsando no seu coração, dando-lhe paz mesmo em meio ao caos. Você pertence à família de Cristo, o Rei vitorioso. Durmamos com essa identidade real estampada em nossa alma. Talvez você se pergunte: como posso ter certeza absoluta de que Deus me ama? O mundo é incerto, as pessoas mudam, os sentimentos oscilam. Mas Romanos 5:8 nos dá a prova definitiva. Mas Deus demonstra seu amor para conosco. Cristo morreu em nosso favor, quando ainda éramos pecadores. Esta é a âncora da nossa alma. Deus não amou apenas o seu eu santo e perfeito. Ele amou você no seu pior dia, no seu momento mais sombrio. Ele provou o seu amor não com palavras bonitas, mas com sangue e entrega. Se ele fez o sacrifício mais difícil, dar o seu próprio filho, quando éramos inimigos, quanto mais ele cuidará de você agora que você é seu amigo e filho. Estar reconciliado com Deus significa que o muro de separação caiu. O caminho está livre. Você pode falar com Ele agora mesmo, da sua cama, com as palavras mais simples. Ele ouve o suspiro do seu coração. Se você se sentia longe de Deus, receba agora a reconciliação. Aceite o abraço do Pai que nunca parou de te esperar. A ressurreição de Jesus é a garantia de que a vida venceu. Nós não servimos a um Deus morto, mas a um Senhor vivo que intercede por nós. Paulo diz que se fomos salvos por sua morte, muito mais seremos salvos pela sua vida. Jesus vive em você através do Espírito Santo. É Ele quem te sustenta quando as pernas estão cansadas e o espírito está abatido. Alegre-se em Deus. A salvação não é um fardo pesado, é um motivo de alegria constante. Nós nos gloriamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, diz o versículo 11. Que essa alegria seja o seu último pensamento antes de dormir. Não uma alegria barulhenta, mas aquela paz profunda de quem sabe que está seguro nas mãos do Criador. Nada pode separar você deste amor. Nem a velhice, nem a doença, nem o passado, nem o futuro. O amor de Deus é a única coisa constante neste universo. Entregue-se a este amor agora. Deixe que as tensões do seu corpo se soltem. Relaxe os ombros. Solte a respiração. O Senhor é o seu pastor, e com Ele você tem tudo o que precisa. Ele prepara um lugar de repouso para você. Entrar no domínio da graça significa mudar de governo. Antes, o pecado e o medo governavam nossas noites. Mas agora, a graça é quem reina. Reinar em vida por meio de Jesus Cristo significa que temos a força dele à nossa disposição. O Espírito Santo, que nos foi dado, é o nosso Consolador. Ele é aquele que caminha ao nosso lado. Ele traz à memória as palavras de Jesus quando mais precisamos. Quando o silêncio da noite parecer opressor, deixe o Espírito Santo sussurrar as promessas de Deus para você. Promessas de proteção, de provisão e de presença contínua. A graça de Deus nos ensina a viver de uma maneira nova.
Ela nos dá o desejo de sermos melhores, não por medo de punição, mas por gratidão. Esse amor que você sente agora é o que te motiva a perdoar aquele parente difícil, a ter paciência com suas próprias limitações e a olhar para o próximo com compaixão. Não se cobre tanto. Deus é um Pai amoroso que conhece a sua jornada. Ele sabe de cada passo que você deu até aqui. Ele valoriza a sua fidelidade, mesmo as pequenas orações que você faz no escuro. A sua vida é um testemunho da bondade dele. Ao se preparar para o sono profundo, lembre-se, o pecado não tem mais domínio sobre você. A condenação acabou. Você está debaixo de um novo regime, o regime da misericórdia. Que essa palavra, misericórdia, seja o seu travesseiro. Durma sob a sombra das asas do Altíssimo. Ele prometeu que estaria com você todos os dias até a consumação dos séculos. E ele cumpre suas promessas. Chegamos ao final desta reflexão sobre Romanos 5. Que estas verdades tenham penetrado profundamente em seu ser. Você é justificado, você tem paz, você tem esperança e você é infinitamente amado. Agora, vamos orar juntos. Não precisa se levantar. Fique como está, feche os olhos e deixe que estas palavras sejam a sua oração. Pai querido, obrigado por este dia que passou. Eu te entrego agora todas as minhas fadigas. Obrigado porque através de Jesus eu posso me deitar em paz. Eu recebo a tua justificação e deixo de lado toda a culpa. Se pequei, peço teu perdão, sabendo que a tua graça superabunda. Senhor, abençoa o meu sono. Afasta todo pesadelo, todo medo do futuro e toda dor no corpo. Que o teu Espírito Santo encha este quarto com a tua presença. Eu descanso na esperança que não decepciona. Obrigado por me amar quando eu ainda era pecador e por me sustentar agora como teu filho amado. Guarda a minha família, cuida daqueles que eu amo. Que amanhã eu acorde renovado pela tua misericórdia, que se renova cada manhã. Eu durmo em teus braços, em nome de Jesus. Amém. Tenha uma noite abençoada, querido irmão. Durma na paz do Senhor. Se esta mensagem tocou seu coração, saiba que o Senhor tem muito mais para você. Descanse agora, pois você é amado. Boa noite.